Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. É um prazer estar de volta para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando sobre a lição número 3, que fala sobre os dons de revelação, já que o assunto desse trimestre são as doutrinas pentecostais, ou a chamada paracletologia, né? E hoje nós vamos falar sobre os 3 dons que compõem esse grupo de dons, que é os dons de revelação. E, com certeza, os dons do Espírito, no capítulo 12 de Coríntios, são divididos em 3 grupos, que é o grupo de dons de poder, que são a fé, o dom de cura e dom de operação de maravilhas. O dom de expressão, que é os dons de profecia, dons de variedade de línguas e dom da interpretação das línguas. E os dons de revelação, que é o dom da palavra de sabedoria, palavra de ciência e discernimento do Espírito. Esse grupo aí que nós estaremos estudando hoje, dons de revelação. E o texto áureo da nossa lição de hoje está em 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 26. Nós vamos, antes, porém, orar ao Senhor, pedindo a bênção de Deus sobre essa ministração, sobre a vida de todos que estarão nos acompanhando nesse estudo, para que o Senhor possa abrir o entendimento, dar-nos, ó Deus, um esclarecimento da sua palavra, dar-nos uma interpretação correta do texto sagrado e que nós possamos, através do estudo, saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas e para a vida da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Então vamos orar, pedindo a Deus esta bênção, confiando na sua grande misericórdia. E nesta oração vamos lembrar do nosso pastor presidente que se encontra hospitalizado, carece das orações de todo o povo de Deus, bem como também a sua esposa, a pastora Tânia, que já está se recuperando bem, mas ainda se encontra internada, e a sua filha também, irmã Lia, que também está hospitalizada, está entubada e precisando das nossas orações. Vamos orar também em favor da irmã Yolanda, esposa do nosso irmão Jeremias, que se encontra também hospitalizada e precisando da intercessão de todo o povo de Deus. Eu quero também orar nesta hora em favor do nosso irmão Marco Rogério, que é esposo de uma aluna nossa lá do curso de Teologia, que também está hospitalizado com a Covid-19, e nós temos orado e temos pedido oração em favor da sua vida. Vamos orar para que o Senhor tenha misericórdia e cure os nossos irmãos. Maravilhoso Deus, Pai nosso que estás nos céus, nós agradecemos, Senhor, por este momento, quando nos colocamos diante deste microfone para, Senhor Deus, transmitir a lição de número 3 desse trimestre tão abençoado que estamos estudando. Pai Celestial, queremos, ó Deus, suplicar a Tua bênção, a Tua direção, que o Senhor possa nos iluminar, nos dirigir, nos orientar e dar, ó Deus, a cada um dos Teus filhos que estarão nos acompanhando, o entendimento correto da Escritura Sagrada, para que nós possamos vivenciar os preceitos bíblicos e embasar a nossa vida naquilo que está escrito, Senhor, na Tua palavra. Pai, oramos também em favor daqueles que se encontram, ó Deus, hospitalizados. Queremos mencionar aqui o nome de nosso pastor presidente, pastor Levi Ferreira de Souza, a sua esposa, a senhora Mantânia, sua filha, a irmã Lia, que se encontram hospitalizados, também a irmã Yolanda, senhora esposa do nosso irmão Jeremias, e também Marcos Rogério, o senhor que está lá hospitalizado, que o Senhor possa, Senhor, estender as mãos sobre os nossos irmãos e sobre todos os demais que lá se encontram, ó Deus, na luta contra a enfermidade e na esperança, Senhor, do milagre, da cura,
que esperamos do Senhor. Nós entregamos em tuas mãos, suplicamos, Senhor, as tuas grandes misericórdias e o teu poder que pode, ó Deus, restaurar todas estas vidas e trazê-las de volta ao seio de suas famílias e da igreja. Oramos, Pai, agradecidos por tudo, porque sabemos que o Senhor nos ouve em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados, então nosso assunto hoje é dons de revelação. É interessante que há uma confusão na mente de muita gente, porque as pessoas, às vezes, chega um pregador, começa a pregar e começa a fazer algumas revelações, e as pessoas acham que os dons de revelação que a Bíblia fala é aquilo que o pregador está falando. Mas não é. Deus revela, Deus pode falar de várias maneiras. Mas quando nós tratamos dos dons de revelação, nós não estamos falando de um dom, estamos falando de 3 dons que estão agrupados nesse grupo que estão chamados dons de revelação, que é o dom da palavra de ciência, o dom da palavra de sabedoria e o dom de discernir os espíritos. Então, há muitas pessoas que confundem o dom de revelação com o dom de visão. Na verdade, não existe assim, diríamos, distinto na Bíblia o dom de visão. O dom de visão se encaixa dentro do dom da ciência, porque quando a pessoa está vendo alguma coisa, está sendo revelada através de uma visão, ele está tendo a ciência de algo oculto. Então, é o dom da palavra de ciência. Então, amados, tirando essas pequenas dúvidas, vamos ao nosso texto áureo, que está em 1ª Epístola dos Coríntios, capítulo 14, versículo 26, que diz assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Então, os dons são destinados à edificação, consolação e exortação da igreja. Portanto, diz aqui o apóstolo que quando os crentes se juntam, né, cada um tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua e tem interpretação. E tudo deve ser feito para a edificação da igreja. Verdade prática diz que os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Na verdade, sempre existiu o engano, sempre existiu os falsos, e por isso sempre foi necessário. Agora, o tempo que nós vivemos hoje é um tempo trabalhoso, como diz a Bíblia, um tempo difícil, um tempo complicado, onde muitas pessoas descompromissadas com a verdade do Evangelho assumem posições altas na igreja e são capazes de enganar muitas pessoas. Mas o crente que ora ao Senhor, que está buscando os dons espirituais, esses crentes são dotados, né? E a eles Deus revela e mostra quem é o falso, quem é o verdadeiro, porque o dom de discernir os espíritos é uma realidade no movimento pentecostal. Aliás, não somente esses 3, mas são 9 que nós vamos falar sobre eles, mas esses 3 são dons maravilhosos que Deus concede à igreja para edificar o corpo de Cristo, né, e aperfeiçoar os santos, dando consistência, né, na fé cristã e na palavra de Deus. Portanto, a liturgia pentecostal, ela é, na verdade, adornada, né, com esses dons maravilhosos e que nós precisamos usufruir com mais eficiência, com mais quantidade, né, com mais espaço, né, nos nossos cultos, para
manifestação dos dons espirituais. A leitura bíblica em classe encontra-se a 1 Coríntios, capítulo 12, versos 8 e 10, Atos, capítulo 6, verso 8 a 10, e Daniel, capítulo 2, versos 19 ao verso de número 22. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 12, que diz o verso 8 o seguinte: Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Lemos 1 Coríntios 12, versos 8 e 10. Agora, Atos capítulo 6, do verso 8 ao verso 10. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Portanto, é uma referência ao primeiro mártir do cristianismo, que foi Estevão, que era um diácono da igreja primitiva, que tornou-se um grande evangelista e tornou-se o primeiro mártir do cristianismo. Daniel, capítulo 2, os versos 19 até o verso número 22. Diz assim o texto sagrado: Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Temos lido aí o livro do profeta Daniel, que foi o grande estadista que Deus usou na Babilônia e na Média. É um homem extraordinário, um profeta, que nos deixou como grande legado o livro que escreveu, que é o livro apocalíptico do Velho Testamento. Muito bem. O objetivo geral da nossa lição de hoje é expor os dons que fazem parte da categoria dos dons de revelação. Então, nós vamos abordar sobre vamos dizer assim, a manifestação desses dons e como eles devem ser evidenciados em nossa liturgia, em nossos cultos, na vida da igreja. Agora, amados, eu quero que você entenda que esta lição de hoje é extremamente importante, porque a obra de Deus não pode ser guiada pela sabedoria humana. Por mais sábio que o ser humano consiga ser, ele não tem capacidade para dirigir, né, orientar, conduzir um povo que está marchando em marcha acelerada para a Canaã celestial. Na verdade, pastorear, administrar, aconselhar, orientar o povo de Deus só é possível com a sabedoria de Deus. A sabedoria humana é incapaz de alcançar tão relevante serviço. Somente dotados da sabedoria divina podemos realizar a obra do Senhor. Existem situações que, na verdade, os mais
experiente dos obreiros jamais poderiam dar um exemplo, porque nós temos sempre uma coisa inédita acontecendo e coisas, situações, às vezes, extremamente difíceis, que o obreiro, muitas das vezes, não sabe nem por onde começar. E só com oração e com os dons espirituais, com a sabedoria que vem de Deus, é que podemos trazer uma solução aos diversos problemas que tem acometido ao reino de Deus durante toda a sua história e muito mais agora, nesses últimos dias tão trabalhosos, tão difíceis. Vamos, amados, ao comentário e a nossa introdução. Diz aqui o comentarista o seguinte: o teólogo pentecostal Stanley Orton afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios capítulo 12, de 8 a 10, em 3 categorias: revelação, poder e expressão, tendo 3 dons em cada categoria. Na lição desta semana, estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria, que é os dons de revelação. Estes são concedidos ao servo de Deus para aconselhamento e orientação da Igreja do Senhor. Agora, queridos, gostaria que você atentasse para o seguinte detalhe. O comentarista colocou aqui como ponto central dessa lição, diz o seguinte: os dons de revelação servem para orientação da Igreja de Cristo e não deve se destinar a outras atividades ou a outra situação. Os dons de revelação são destinados exclusivamente para a condução da Igreja do Senhor Jesus Cristo em sua peregrinação até que Cristo volte para arrebatá-la. Então, o primeiro dom que nós vamos analisar é o dom da palavra da sabedoria. Vamos primeiro aos conceitos e definições dos termos, né? Então, o termo palavra, né? Palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Então, todos nós sabemos o que é uma palavra. Segundo o dicionário, sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. No caso aqui do dom da palavra da sabedoria, é uma sabedoria sobrenatural. Diríamos que, como são dons de palavra de sabedoria, palavra de ciência, de conhecimento, né, e discernimento de espírito, o que nós temos aqui é exatamente uma partícula da onisciência divina que manifesta através desses dons na igreja. Então, a presença de Deus pode ser percebida através da evidência desses dons no seio da igreja. A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, verso 8, na parte A, refere-se a uma capacitação divina, sobrenatural, para a tomada de decisões sábias e em circunstâncias extremamente difíceis. Com certeza, aqui e acolá, todos que estão no pastoreio da Igreja do Senhor têm encontrado situações em que a sabedoria humana, por mais avançado que esteja, que a gente reconhece o avanço do conhecimento humano, né? Mas são impossíveis, são incapazes de solucionar situações que só realmente a sabedoria divina pode trazer uma solução eficiente. Então, amados, as tomadas de decisões sábias e diante das circunstâncias extremas e difíceis, não é possível ao homem sábio. É preciso que seja
uma manifestação de Deus. De acordo com Estevão Ângelo de Souza, a palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus, ou, mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina que nos é dada por meios sobrenaturais. Então, amados, nós somos servos de Deus e temos um privilégio que é incomparável, é altíssimo e chega a ser quase que insondável, que é o fato de sermos pó, né? Como diz a Bíblia, tu és pó. E apesar de sermos pó, nós temos o privilégio de sermos usados com a sabedoria de Deus, com a sabedoria divina, que nós conseguimos, por um ato da graça de Deus, né, sermos dotados de uma capacidade, né, que é uma capacidade divina, na solução de problemas que enfrentamos em nosso ministério, no nosso dia a dia, no trabalho que fazemos para o reino de Deus. Então, é algo extremamente elevado, extraordinário, sobrenatural, indescritível, o privilégio que o obreiro que foi consagrado ao ministério tem quando alcança, na verdade, este momento de ser usado por Deus, tomado pelo Espírito Santo, pelos dons do Espírito, numa autoridade divina, praticamente, para resolver problemas difíceis, situações complicadas, né, que às vezes enfrentamos. Segundo ponto, diz a Bíblia, é a palavra de sabedoria. Sim, embora na antiga aliança os dons espirituais não fossem plena e claramente evidenciados, como na nova aliança, alguns episódios do Antigo Testamento vislumbram o quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas e tomar decisões. Um exemplo disso é a revelação e a interpretação dos sonhos de Faraó através de José, o filho de Jacó. Na verdade, foi algo extraordinário, porque ali foi uma revelação, pois o Faraó havia sonhado o sonho e ele precisava de que alguém desse a interpretação daquele sonho, e Deus deu a José a revelação do sonho, né, do significado de tudo aquilo que Faraó havia visto. As 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas gordas, 7 espigas magras, e ele discerniu tudo o que estava no projeto de Deus para aquela nação durante aí os próximos 14 anos de governo de Faraó. E, na verdade, ele não apenas interpretou o sonho de Faraó, mas trouxe orientações sábias para que o Egito se preparasse para o período de fome que estava para vir. Então, amados, a sabedoria, ela traz realmente uma riqueza de detalhes que impressiona, porque José, na verdade, chegou do Egito como escravo, estava numa prisão injustamente, sofrendo, mas naquela condição ele foi usado por Deus para interpretar os sonhos lá dos seus colegas de prisão, né, que era o copeiro e o padeiro, e, de repente, 2 anos depois, ele é levado ao palácio para interpretar o sonho de Faraó. Amados, ele fez a interpretação de uma forma dinâmica, clara, objetiva, e, na verdade, a impressão que tinha é que José tinha o conhecimento de tudo que estava para acontecer nos próximos anos, e ele sabia o significado de cada um detalhe daquele sonho. Então, foi impressionante,
porque o mesmo Deus que havia dado o sonho para Faraó foi o Deus que deu a interpretação para José, né? E a habilidade do rei Salomão também em resolver causas complexas. João sabe que logo no início do seu governo, né, ele se deparou numa situação de duas mulheres reclamando, ah, vamos dizer assim, as duas tinham um filho cada uma, e à noite, ao dormir, uma deitou por cima da criança e ela veio a falecer. E aí as duas queriam o menino vivo. E o menino de vivo era filho de uma só, não era filho das duas. E não havia nenhuma testemunha. Então, um caso difícil, porque as duas choravam, gritavam, arrancavam os cabelos da cabeça, porque as duas alegavam que eram mãe. E agora, como que Salomão faria se naquela época não tinha o exame de DNA? Não é verdade? Não havia nenhuma testemunha. Mas Salomão, com a sabedoria que Deus lhe deu, porque a sabedoria de Salomão foi realmente um dom de Deus para ele, e Salomão, então, mandou que trouxesse uma espada, pegou o menino e mandou dividir o menino em dois, para dar metade de cada um para cada metade para uma das mulheres, para as duas mulheres. E quando isso acontece, a mãe, a verdadeira mãe, pede ao rei que não faça isso, que dê o menino para outra mulher, porque ela era a mãe verdadeira. E a outra não fez muito caso, porque o filho não era dela mesmo. Então, ficou decidido quem era a mãe e quem não era. Então, amados, são alguns detalhes na Antiga Aliança que mostram, né, a evidência da sabedoria de Deus, né, na vida de alguns personagens do Velho Testamento. Já no Novo Testamento, podemos tomar como exemplo a palavra de sabedoria, da palavra de sabedoria, não é exemplo da palavra de sabedoria, a exposição da Escritura realizada pelo diácono e o primeiro mártir do cristianismo, que foi Estevão. O livro de Atos conta-nos que os sábios da sinagoga, chamada dos libertos, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então, nós imaginamos, por exemplo, quando Estevão estava pregando, que as pessoas começavam a ranger os dentes de nervoso, de raiva, mas sem poder, na verdade, resistir à sabedoria, às palavras que eram colocadas de uma forma extremamente sábia e autoridade espiritual, que aqueles homens não tiveram outra alternativa a não ser apedrejar Estevão, porque eles não tinham argumento para contradizer as palavras que fora proferida pelo Estevão, o diácono da igreja primitiva, que foi extremamente feliz, né, ao expor a Escritura àquelas pessoas que já conheciam a Escritura, e ao ser apedrejado, ele olha para o céu e vê os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E ele então orou, pedindo ao Senhor que não lhes imputasse aquele pecado. E assim ele tombou, mas vendo o céu aberto, que o aguardava naquele momento. Foi esse o primeiro mártir do cristianismo, que foi um grande pregador, embora tenha sido consagrado a diácono, mas foi um grande evangelista e levou muitas pessoas aos pés do Senhor Jesus. Muito bem, terceiro ponto, diz aqui, uma liderança sábia. A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal, pastoral, e em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Entretanto,
tenhamos cuidado para não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. Lembremos-nos de que Deus manifesta os dons em nossas vidas segundo o conselho da sua sabedoria e não da nossa. Tenhamos maturidade e cuidado no uso dos dons. Na verdade, amados, a sabedoria que vem do alto, sabedoria de Deus, quando ela se manifesta, ela traz realmente a solução que aquele momento exige. É como se fosse uma doença e essa sabedoria fosse o remédio eficaz na cura daquela doença. Na verdade, é como se fosse uma vida para alguém que estava morrendo. Na verdade, a sabedoria é algo impactante, né? Algo que causa um impacto na vida das pessoas envolvidas em algum problema difícil, mas que quando a sabedoria de Deus se manifesta, chega a assustar as pessoas por ver uma saída tão brilhante, tão sem deixar sequelas, sem deixar ninguém ferido, porque se alguém ficou ferido, não foi uma sabedoria divina, porque Deus fala de maneira enérgica, muitas das vezes exortando, mas ao invés das pessoas se entristecerem, elas se veem renovadas, elas se veem alegres, felizes, porque Deus falou com ela, levantou o ânimo das pessoas. Então, amados, a sabedoria, a palavra sábia, né, ela cai como uma luva, né? É algo assim tão extraordinário que nós já tivemos em várias situações. Eu me lembro de uma certa ocasião lá no Rio de Janeiro, numa reunião da convenção, quando estava para se decidir sobre um assunto, e havia lá um pastor que tinha vários pastores do seu campo, né? Era um grupo grande, e ele não estava concordando com o presidente na solução lá de um problema. E aí ele tomou uma decisão equivocada. Ele levantou, chamou todos os pastores que eram do campo dele, para que todos saíssem. E eles começaram a sair. Ele saiu na frente e os obreiros deles saíram todos atrás. E aí o pastor, presidente, que estava lá conduzindo a reunião, chamou pelo nome o pastor presidente que estava tomando aquela decisão. Eu vou ocultar o nome por uma questão ética, né? E aí aquele pastor parou, com seus pastores todos já em pé atrás dele, saindo, e o presidente simplesmente perguntou o seguinte: pastor fulano de tal, essa decisão que você acabou de tomar é sua ou ela veio de Deus? E ele ficou num beco sem saída, não respondeu nada, mas abaixou a cabeça, voltou e sentou. E acabou concordando com a propositura do presidente. Então, amados, veja uma palavra sábia, né? Ele não ofendeu, ele não machucou ninguém, fez uma pergunta que levou aquele pastor a refletir, porque na hora ele deve ter pensado, né? Se eu responder que é minha, eu estou demonstrando o quanto sou carnal. Se eu disser que foi de Deus, é muita responsabilidade para mim. Então, é melhor eu voltar e ficar quieto lá. Então, amados, a sabedoria, ela, quando ela se manifesta, a tolice humana, a estultícia humana, cai por chão, cai por terra, a vergonha se manifesta naquela hora, porque as pessoas sentem, vamos dizer assim, as piores pessoas do mundo nessa hora, quando elas começam a enxergar
o seu erro, a sua escolha errada, a sua decisão errada. E eu já vi pessoas cair em lágrimas nessa hora, sem ter o que falar. Porque quando a sabedoria de Deus se manifesta, ela resolve realmente, de fato, o problema. É uma coisa extraordinária. Eu teria muitos exemplos para dar, mas nós temos aqui mais dois dons, né, para comentarmos. E então vamos para o encerramento aqui desse tópico, desse primeiro tópico aqui. A síntese do tópico diz aqui: a sabedoria que se refere, 1 Coríntios 12, 8, não é a sabedoria humana, adquirida mediante os livros ou nas universidades, mas sim uma capacidade sobrenatural, divina, para tomar decisões sábias em circunstâncias extremamente difíceis. Eu quero chamar a atenção de todos os nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando para o fato de que, por mais bem preparada que seja a pessoa academicamente, né, por cursos que tenha feito nas melhores faculdades, não lhe dá a capacidade de ensinar a palavra de Deus. E eu vou além, dizendo o seguinte: nem mesmo o curso de teologia, por melhor que seja, tem condições de dar aos estudantes, né, a sabedoria que nós estamos nos referindo aqui. Essa sabedoria não se aprende nem em faculdades humanas e nem nos cursos de teologia, que é o curso de teologia, eu estudo sobre Deus, mas nós aprendemos muita coisa, muitas lições, mas essa sabedoria aqui é uma sabedoria que se manifesta em hora específica, na solução de um problema específico, e ela não se manifesta para engrandecer a pessoa humana, ela se manifesta para a glória de Deus e solucionando, trazendo uma saída para um dilema difícil, e para uma situação muito complicada, complexa, em que o ser humano é incapaz de resolver. Muito bem, então vamos para o segundo tópico, que é a palavra da ciência. O comentarista, aqui no primeiro ponto, ele diz assim: o que é? O que é a palavra da ciência? Este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito, acerca das revelações dos mistérios de Deus, conforme aborda Stanley Orton em sua Teologia Sistemática, que é o livro que foi editado pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Por exemplo, a pessoa que fez um curso de teologia, não é, ele pode ter, vamos dizer assim, uma sabedoria, uma capacidade, uma habilidade bastante considerável na escritura, na lides ministeriais, né, nas soluções de alguns problemas, mas nós estamos tratando aqui de uma palavra de ciência ou de conhecimento, mas um conhecimento que só Deus tem, um conhecimento de algo oculto. Os cursos, por melhor que sejam, eles não têm essa capacidade de revelação. E nós estamos tratando aqui de um dom, né, que só é possível através desse dom. A pessoa discernir o que se passa na vida de outra pessoa. Muitas das vezes, coisa oculta que nem a própria pessoa tem conhecimento. E esses dons, irmãos, têm sido um dom que se manifesta em aconselhamentos, acontecem reuniões onde se seleciona, vamos dizer assim,
se resolve, né? Escolhe e seleciona algumas pessoas de habilidades, né, para resolver, e esse dom, muitas das vezes, se manifesta, né, nesses aconselhamentos, na solução de problemas. Agora, ele também se manifesta na pregação do Evangelho, porque a pessoa, todos que são pregadores, sabem que, ainda que nós preparamos aí um esboço, né, para fazer as nossas ministrações, mas quando estamos ministrando, surge alguns conceitos, né, que nós não preparamos. Aquilo vem assim numa revelação de Deus e, muitas das vezes, aquilo que nós estamos falando é uma palavra de sabedoria, uma palavra de ciência, está trazendo à tona alguma coisa. Hoje mesmo eu estava olhando alguns testemunhos, né, que eu tenho guardado de trabalho que nós realizamos no Rio de Janeiro, e eu estava até comentando com a minha esposa que eu li lá hoje um testemunho de um irmão, muito amigo, que eu estava realizando um seminário de uma semana falando sobre evangelismo, lá em nossa igreja no Rio de Janeiro. E depois, no último dia, eu pedi aos irmãos para escreverem, né, a experiência que eles tiveram, o que aconteceu, e aconteceu muitos milagres durante aquela semana. Nós estava lendo um testemunho de um amigo, um pastor também, lá do Rio de Janeiro, e ele contou que ele estava lá, foi para o culto, mas ele estava orando ao Senhor e sentindo um forte desejo de abrir um ponto de pregação na casa dele. E ele foi para o culto e, chegando lá, eu estava falando sobre evangelismo e, de repente, eu comecei a falar sobre como evangelizar em casa, né? E através da família, através de uma residência. E eu citei como, vamos dizer assim, exemplo, na minha palavra, a casa desse irmão. E durante todo o tempo que eu falei sobre este assunto, eu apontava para ele. Ele disse que não teve dúvida nenhuma de que Deus falava diretamente com ele. Quer dizer, a impressão que se tinha é que eu estava sabendo de tudo, mas eu não sabia de nada. A verdade era uma palavra de conhecimento, né, mas que veio de Deus através da ministração e que ele acolheu como sendo a orientação que precisava para fazer o trabalho de Deus. Então, o dom de conhecimento. Esse dom de conhecimento se estende a várias situações. Se configura também numa interpretação da Bíblia, na revelação de um texto complexo da Bíblia. E Deus realmente tem concedido os dons espirituais aos seus servos, e se não fosse isso, muitas situações não teriam sido resolvidas. Bem, qual é a função, diz aqui o comentarista, do dom da palavra de ciência? Primeiro ele coloca aqui, eu gostei muito disso aqui, ele diz: o dom da palavra de ciência não visa servir a propósitos triviais, como de descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo ou a identidade da mulher de Caim, etc. Isso é mera curiosidade humana, e o dom de Deus não foi dado para satisfazer as curiosidades. A manifestação dos dons, né, são manifestação sobrenatural e tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Muitas das coisas aparecem em nosso meio e que nós precisamos ter o discernimento do Espírito. Já encontrei, por exemplo, situação de estar orando para Jesus batizar com o Espírito Santo e pessoas começarem a falar línguas estranhas
e não era batismo com o Espírito Santo. Era uma pessoa endemoniada que falava línguas estranhas, querendo passar como se tivesse recebido o Espírito Santo. Então, irmãos, no nosso meio pentecostal ocorre muitas coisas e que nós precisamos desses dons, a manifestação desses dons. Nós não podemos abrir mão. Essa é a riqueza do mover do Espírito na igreja, dos dons, né, do movimento pentecostal. Isso não pode ser perdido, não pode ser esquecido, não pode ser relegado a segundo plano. Isso são ferramentas espirituais que todos nós precisamos, somos carentes para realizar a obra de Deus. Em terceiro lugar, exemplos bíblicos da palavra da ciência. Ao profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria. Quando o rei sírio pensou em atacar o exército de Israel, surpreendendo-o em determinado lugar, o profeta alertou ao rei de Israel sobre os planos do rei da Síria, dos inimigos. Agora, irmão, imagine, ele estava em casa e Deus fala para ele só, o rei da Síria quer surpreender o exército de Israel, está vindo pelo caminho tal e vai realmente atacar pelo lado tal. E aí ele ia lá e contava para o rei de Israel qual era o projeto do rei da Síria, isso sendo que ele não tinha tido encontro com o rei da Síria, ele não sabia, mas Deus revelava para ele. O que o rei da Síria planejava, Deus falava com o profeta lá em Israel. Amados, é uma coisa extraordinária. Na verdade, isso não significa adivinhar. Isso é uma revelação realmente de Deus mesmo. Então, amados, era uma coisa extraordinária. Quando o rei da Síria achava que estava surpreendendo o rei de Israel, de repente o rei de Israel mostrava que estava sabendo de todo o projeto dele. E ele achou até que tinha um traidor no seu exército que estava contando tudo lá para o rei de Israel. Mas não era. Era a revelação de Deus, né, para o seu servo, o profeta Eliseu. Outro exemplo foi a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta. Amados, lendo o livro do profeta Daniel, nós encontramos revelações muito profundas. Quer dizer, a Daniel foi revelado a história que se passou por séculos afora depois da partida de Daniel. Na verdade, ele viu, né, como seria, o que aconteceria com alguns detalhes nos 4 impérios. Império babilônico, o Império Medo-Persa, que era a Média, né? O Império Grego e, finalmente, o Império Romano. Então, a Daniel foi mostrado como seria, quem derrubaria e como se daria. Então, é algo espantoso, é algo que só mesmo Deus pode dar ciência, só Deus pode revelar, mas ninguém. Então, não há dúvidas de que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Ninguém pode ter dúvida disso, porque quando você estuda a palavra de Deus, porque, na verdade, o livro de Daniel foi escrito, né, antes de haver o segundo império. Se ele tivesse escrito enquanto os impérios se desenvolviam, tudo bem, mas ele foi revelado lá quando estava reinando Nabucodonosor, que era exatamente o primeiro império, o primeiro grande império. Depois veio a Média, depois veio os gregos, depois veio os romanos,
mas tudo foi revelado a Daniel lá atrás. Então, amados, só Deus sabe do amanhã, só Deus sabe do futuro. E só Ele pode revelar isso, mais ninguém. Não, ninguém tem essa capacidade. Não há sábio que possa realmente falar com tanta clareza como o Senhor mostrou aos seus servos, os personagens bíblicos que escreveram e deixaram para nós um legado de experiências profundas com Deus e que podem ainda ser vividas nos dias de hoje, desde que busquemos ao Senhor, pedindo que nos capacite com os dons espirituais. Então, amados, no Novo Testamento, esse dom foi manifesto quando o apóstolo Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safiras. Atos capítulo 5, verso 1 a 11. Na verdade, Ananias e Safira haviam combinado, né, de mentir, mas Pedro disse para ele, né, que ele estava mentindo ao Espírito Santo e, portanto, mentiam a Deus. E por isso os dois foram fulminados naquele culto. Então, o dom da palavra de ciência não é adivinhação, viu? Mas conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. Então, amado, é algo extraordinário. Uma certa ocasião, Deus falou comigo a respeito de algo que estava planejado contra a minha vida. E eu, por aqueles dias, fiquei atento, mas o tempo passou, alguns meses depois, quando abri os olhos para ver o que estava acontecendo, quase era tarde demais. Mas Deus me deu um escape por misericórdia, mas, na verdade, é muito difícil, irmão. A situação é muito difícil. Eu fui avisado, vigiei bastante, o tempo passou, para mim, nem lembrava mais, e, de repente, quando eu acordei para a realidade, eu estava quase que, vamos dizer assim, sem saída. Mas, graças a Deus, que Deus me fez ser, naquele momento, desprendido de coisa material, e eu pude abrir mão de tudo para escolher fazer a obra de Deus. Aí foi o meu escape. E foi tudo uma graça de Deus na minha vida. Não é porque eu sou tal, não, porque eu não sou. É misericórdia de Deus, sabedoria de Deus, que me deu graça e eu fui vitorioso nessa época. Então, amado, vamos à síntese do tópico 2. O dom da palavra da ciência não é para servir a propósitos triviais. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Por isso, queridos, todos nós precisamos nos dedicar à oração, porque quando nós oramos a Deus, nós somos realmente revelados, somos avisados por Deus, somos orientados por Deus e Deus nos dá os escapes que nós necessitamos. Então, qual é o que devemos nós fazer nos dias em que estamos vivendo? Buscar ao Senhor, pedir ao Senhor esses dons. Esses dons, eles, embora são impactantes, mas eles não aparecem assim como a profecia, como o dom da variedade de língua, o dom da interpretação das línguas, como o dom de curar, né? Eles não aparecem, né? Não são visíveis, mas são extremamente úteis. Busquemos, né, aos dons da palavra de sabedoria, da palavra de ciência. E, em terceiro lugar, vamos para o terceiro tópico, que é o discernimento dos espíritos. O dom de discernir os espíritos. É uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente
para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Amados, é uma coisa extraordinária. Se esse dom não existisse, por certo, haveria muito enganação na igreja. Mas graças a Deus, que Deus não deixa o seu povo enganado. Deus tem dado esse dom à igreja, e a igreja tem, com a graça de Deus, né, discernido situações, né, em que vem para realmente destruir a obra de Deus. Mas Deus dá a sabedoria e o crente, o obreiro, acaba discernindo as intenções de certas pessoas, né, discernindo o espírito que não é o espírito de Deus. Às vezes é um espírito de inveja, de ciúme, né, um espírito de ódio, né, de raiva e espírito de engano, né, que é realmente espírito de falsidade. Na verdade, são várias situações em que Deus, né, pode mostrar aos seus servos onde está, vamos dizer assim, a enganação, onde está a mentira, onde está a inveja, a falsidade, né? Então, por isso que a igreja precisa andar de joelho, porque a igreja que anda de joelho, ela recebe esses dons da parte de Deus. De acordo com o termo grego, diakrisis, a palavra discernir significa julgar através de. Também significa distinguir, saber a origem, o que está por trás daquela palavra, o que está por trás daquela ação, por trás daquele ato, por trás daquela pessoa, né? Então, ela denota o sentido de se penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Então, amados, é um dom extraordinário que todo obreiro precisa, vamos dizer assim, ser usado nesse dom, porque ele precisa discernir. As pessoas que chegam, né, algumas delas chegam com as melhores intenções, mas outras não. E muitas das vezes há uma derrocada, né, em muitas igrejas, porque faltou alguém que se preocupasse, buscasse ao Senhor para ter o discernimento do que se tratava, das intenções, etc. Então, é preciso que a igreja ande de joelho. A oração é imprescindível, porque esses dons, eles são manifestados quando o crente ora, quando o crente pede. A Bíblia diz que nós devemos buscar os melhores dons. Então, irmãos, vamos buscar, vamos pedir. Embora a Bíblia também diz que é o Espírito Santo que distribui conforme a sua vontade, conforme lhe é mister. Mas não importa. Nós podemos até pedir um dom e Deus nos dá outro, mas o importa é ser instrumento de Deus, o importa é ser bênção para a igreja, para que não haja enganação. Então, amado, ela denota o sentido de se penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Stanley Orton afirma que este dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos, cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Muitas das vezes já me deparei com espíritos malignos tentando esconder, tentando enganar. Mas graças a Deus, que Deus nos deu graça de ver isso está acontecendo e repreender, né, e as pessoas serem libertas. Então, amados, não que somos o tal, nós não somos. Nós dependemos 100% do Senhor. Ai de nós se não fosse a graça de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus. Deus tem sido
maravilhosíssimo para conosco. Não que nós temos algum mérito, não temos. É a graça, o favor imerecido de Deus sobre a nossa vida. Segundo tópico diz as fontes das manifestações espirituais. Ao longo das Escrituras, podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo. Aí nós temos 3 origens: Deus, o homem ou o diabo. Por exemplo, quando vem da parte de Deus, ninguém tem dúvida que é Deus que está falando, é Deus que está fazendo. Agora, às vezes, parece que vem de Deus, mas é coisa da carne. Tem pessoas que, ao invés de ser usados por Deus, eles usam os dons. Eles se fazem passar por homens de Deus, né? Entregam profecias que Deus não mandou, que Deus não falou, né? E agem de forma irresponsável, causando realmente uma verdadeira confusão no meio do povo de Deus. E quando a coisa é do homem, na verdade, o resultado é sempre confusão, sempre uma situação triste e de derrota, etc. Agora, a outra fonte é o diabo, que também é o autor, né, de muitos ataques, né, de muitas estratégias. E nós precisamos, irmãos, estar constantemente em oração, pedindo a Deus que nos revele, que nos mostre, que nos dê a saída, que fale conosco, porque sem a revelação de Deus, nós estamos irremediavelmente perdidos. Alguém tem que estar na brecha em favor deste povo, nessa última hora da igreja aqui na terra. Aqui, amados, nós vamos ver as fontes das manifestações. Então, Deus, a carne humana e o diabo, são as 3 fontes. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina e da mente humana, ou ainda de origem maligna. Às vezes ocorre das pessoas amarem tanto outra pessoa e ele, querendo ajudar, ele acaba dando uma profetada, né, falando coisa que Deus não mandou e acaba trazendo um transtorno. Porque, na verdade, só Deus sabe falar como convém falar. Só Deus tem o discernimento correto. Então, precisamos da intervenção de Deus em nossa vida e em nosso ministério. Agora, amados, no caso, como saber se a profecia ou se o que está, se aquele espírito é de Deus, é do homem ou é do diabo? Aqui, o dom de discernir os espíritos tem o papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação, da igreja. Segundo nos ensina o pastor Estevão Ângelo, o discernimento de espírito não é habilidade para descobrir as faltas alheias, não. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros, de jeito nenhum. É para discernir os espíritos. Muitas das vezes, espírito tem que ser expulso, tem que ser banido do nosso meio, e que, às vezes, por falta de oração, eles permanecem causando transtorno para a igreja, porque a igreja não está orando, as pessoas não estão discernindo, né, qual é a intenção daquela pessoa, daquele espírito que está atuando naquela pessoa. Então, é preciso todo o cuidado aqui, irmãos. Nós estamos falando de algo extremamente necessário para o exercício pastoral. Um pastor precisa sempre enxergar além. Pastor precisa ter uma visão do futuro. Amados, tem um pastor amigo lá do Rio de Janeiro que ele diz o seguinte: eu fui ao futuro e Deus me mostrou como é. E eu estou aqui para ajudar vocês,
porque eu já estive lá na frente. Então, só Deus pode fazer isso. Mostrar, na verdade, no mundo espiritual, no mundo invisível, quais são as intenções, quais são os projetos, se esse projeto é divino, se esse projeto é maligno, se esse projeto é da cabeça do ser humano, né? Então, nós precisamos filtrar isso pelo dom do discernimento e pela palavra de Deus também. Discernindo as manifestações espirituais. A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. Os espíritos devem ser provados. 1 de João 4:1. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das santas escrituras, pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Ele ensinou-nos que os falsos profetas são conhecidos pelos seus frutos, isto é, pelo caráter. Então, precisamos analisar pelo filtro da palavra de Deus. Né? Quantas pessoas que chegam com um espírito que não é o espírito de Deus, um espírito, às vezes, que é da própria pessoa, o espírito que, na verdade, está nele, operando através dele, e, às vezes, um espírito maligno também. Então, Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não. E, por isso, precisamos do Espírito Santo para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. O apóstolo João nos advertiu acerca do espírito do anticristo, que já opera neste mundo. Então, queridos, estamos diante de uma lição extremamente importante. A palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento do Espírito, os dons de revelação. Então, em síntese, o dom de discernimento dos Espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Então, veja o quanto temos que ter em nosso meio em evidência os dons espirituais, porque sem eles nós podemos fracassar, podemos experimentar situações extremamente desagradáveis, mas quando estamos saturados do Espírito e os dons estão em evidência na igreja, irmãos, pode ter a certeza que Deus, de alguma forma, vai desmascarar aquilo que é falso, aquilo que é mentira, aquilo que é uma inverdade, que não vem de Deus, isso vai ser desmascarado. Muito bem. A expressão inteira no grego apresenta-se no plural. Este fato indica uma variedade de maneiras na manifestação desse dom, que é discernimento de espíritos. E são muitos espíritos. Existe espírito de inveja, de maldição, espírito de engano, espírito de ciúmes. Então, são muitos os espíritos. Espírito de homicídio, espírito de assassinato, né? Então, esses espíritos, eles não podem nos enganar, né? Por ser mencionado imediatamente após a profecia, muitos estudiosos o entendem como um dom paralelo responsável por julgar as profecias. Envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos, cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Então, o discernimento nos permite pregar a palavra de Deus e todos os demais dons para liberar o campo à proclamação plena do Evangelho. Está escrito na Teologia Sistemática de Stanley Orton, né? Então, amados, estamos concluindo a lição de hoje e, na conclusão, nós temos o seguinte: a Igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso.
Os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascarados pelo dom de discernimento dos espíritos. Que Deus conceda à sua igreja os dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do inimigo, do maligno. Então, amados, oremos ao Senhor, busquemos os dons espirituais, voltemos para a oração, voltemos para a simplicidade do Evangelho com uma sabedoria divina no nosso meio. Porque não adianta ter muita sabedoria humana e não ter a sabedoria divina. O homem vai fracassar com a sua sabedoria, mas a sabedoria divina, ela é perfeita. Ela vamos dizer assim, traz consigo tudo que nós, a igreja do Senhor, precisamos. Na verdade, a sabedoria que vem do alto, ela não deixa confusão, ela não fere, ela resolve, ela cura, ela traz a solução, ela é o remédio que a igreja atual precisa. Nós não podemos ser uma igreja de apenas histórico pentecostal, apenas uma tradição, sem a verdadeira evidência dos dons espirituais. Eu tenho preocupação com a igreja do Senhor nesses últimos momentos, que parece que nós vamos ficando apenas com o nome pentecostal, mas nós não vemos mais em evidência no nosso meio os dons espirituais como deveríamos ver. Então, eu convoco a todos os irmãos que estão nos acompanhando para que juntemos as nossas forças e lutemos com elas pela fé, na busca desses dons e trazendo, porque, na verdade, os dons espirituais, nós não sabemos aonde a igreja deixou, onde foi perdido esses dons, mas nós precisamos restaurar esses dons na igreja. Oremos, os jovens que estão na igreja precisam buscar os dons, são os obreiros de amanhã, e sem esses dons será incapaz de conduzir corretamente, de uma maneira dinâmica, a igreja do Senhor, o reino de Deus aqui na terra. Que Deus nos abençoe. Vamos orar agradecendo a Deus por este momento, e eu louvo o nome do Senhor pela presença de todos os irmãos que estão acompanhando esta lição, que Deus possa nos ajudar e iluminar e entender o quanto precisamos de buscar os dons espirituais e trazê-los para estarem em evidência em nossas liturgias, em nossos cultos, em nossas vidas, para que a igreja seja edificada sempre dentro da necessidade do reino de Deus aqui na terra. Que o Espírito Santo encontre em nossas vidas o lugar para operar essas maravilhas que estão disponíveis, né, para todos os crentes que queiram ser o instrumento de Deus para a glória do Senhor. Ore comigo. Maravilhoso Deus, Pai nosso que está nos céus, nós agradecemos, Senhor, por este momento tão especial, momento, ó Deus, de estudo da Tua Palavra. Fizemos aqui, Senhor Deus, uma reflexão sobre o que diz o texto sagrado, sobre os dons de revelação. Pedimos, Pai, que o Senhor dê a todos nós a sabedoria, o conhecimento e o dom de discernir os espíritos, para que nós possamos, Pai, ser bem-sucedido no trabalho que desenvolvemos para a glória do Senhor. Abençoe, Pai, cada irmão que me ouve, cada irmão, cada aluno da escola dominical, todos que estão, ó Deus, preocupados, Senhor, com a Tua obra. Agora, ó Deus, mais uma vez, nós entramos na Tua presença para suplicar em favor do pastor Levi, da pastora Tânia, da Lia, sua filha, bem como também da irmã Yolanda, do nosso irmão Marcos Rogério e de todos os demais, Pai, que ali estão hospitalizados, enfrentando uma dificuldade com esta doença, Senhor, que tem assolado a humanidade. Pai, estenda Tuas mãos misericordiosas, socorro Teu povo,
guarda-nos e livra-nos de todo mal. Oramos agradecidos por tudo, Pai, no nome de Jesus. Abençoa, Pai, teu servo irmão William, que aqui está, ó Deus, nesta batalha de nos ajudar a transmitir, ó Deus, a tua palavra. Que o Senhor possa enriquecê-lo também com os dons, com graça, com poder, com a unção dos céus, e que ele possa ser, ó Deus, o homem de Deus que o Senhor planejou para a igreja do Senhor. Nós oramos agradecidos por esta bênção, e em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém.